Olá, eu sou a Luciana Serri, nutricionista, trabalho no ramo de alimentos orgânicos há mais de 18 anos. Após conhecer e ler algumas das obras de Napoleão Hill, se você não conhece, eu sugiro que você leia pelo menos alguma de suas obras, né? Ele tem A Lei do Triunfo, ele tem Pense em Riqueza, enfim, tem inúmeros livros. Ele realmente vale a pena você conhecer e estudar Napoleão Hill. E ele cita em uma de suas obras que o ser humano, o homem, ele traz consigo, ou em algum momento ele vai manifestar um desses 6 medos que eu vou listar para você. Quais são? Medo da pobreza, medo da crítica, medo da saúde precária, medo do abandono, medo da velhice e medo da morte. Se não um ou todos, ou em algum momento da vida nós vamos apresentar algum desses medos. Então hoje eu quero falar com você sobre o medo da velhice e o medo da saúde precária. Nós sabemos que a doença é algo que faz parte da natureza humana e também dos animais. A doença é algo que vem sempre para nos ensinar, para nos colocar em sintonia com a nossa natureza, com a natureza divina. Então a doença é algo que nós não deveríamos temer. Para nós não termos medo da doença, é importante que nós saibamos e possamos entender o que ela quer nos dizer. Toda doença ela tem um sentido biológico e uma razão de existir. Sempre é para ou nos ensinar algo ou nos colocar novamente em sintonia, em harmonia com a natureza. Nós ficamos doentes pois nós estamos nos distanciando das leis da natureza. A doença, ela, como eu disse, ela tem um sentido biológico. Então não importa o que seja, desde uma simples gripe, uma febre e até mesmo um tumor, uma doença autoimune, uma doença inflamatória, degenerativa, ela sempre tem um porquê. Quando nós nos alimentamos de alimentos que não foram produzidos, ofertados pela natureza, então alimentos industrializados, alimentos processados, ou mesmo nos alimentamos com pensamentos ruins, pensamentos de destruição, pensamentos de inveja, de cobiça, de eu não mereço, emoções negativas também intoxicam o nosso sangue e também vão, em algum momento, precisar de um processo conhecido como doença, um processo purificador para eliminar essas toxinas que nós armazenamos. Então, seja através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e também através dos alimentos que nós ingerimos, nós vamos construir a nossa saúde ou a doença. Então, o que eu queria deixar para você, a mensagem, é que você não tema a doença. Ao invés de temer a doença, passe a pensar de que forma você pode conquistar mais saúde. Seja adquirindo um novo hábito a cada dia, algo que você não fazia e você passou a fazer, então a prática de uma atividade física, um hábito alimentar novo, saudável, vai te levar a conquistar cada dia mais a saúde. Né? E quando a doença já estiver instalada e se já estiver instalada, pense de que forma você pode fazer para voltar à sua natureza, voltar ao equilíbrio com a natureza. Então, não é ingerindo mais medicamentos ou medicamentos químicos, alimentos industrializados, que nós vamos conquistar a saúde. O que eu percebo que quando, por exemplo, um filho está doente, uma criança está doente, nós temos que respeitar aquele momento e não, nesse momento,
Por exemplo, um filho está com febre. Isso aconteceu comigo recentemente. Meu filho teve febre e ele simplesmente queria, claro, como toda criança com febre, somente ficar deitada. Nesse momento, não adianta eu ficar ofertando alimentos para ele, pois o corpo ele está focado em se curar. Então, se nesse momento eu introduzir alimentos e pior, introduzir produtos alimentícios, isso vai impedir o processo natural de cura. Então, nesse momento, ele não aceitava nada, ele queria simplesmente ficar deitado. Então, eu respeito esse momento e vou acompanhando. E num processo de questão de 1 a 2 dias, o seu corpo restabelece e aí sim ele volta a comer naturalmente. Claro que a hidratação é muito importante, mas nesse momento jamais nós devemos ficar ofertando bolachinha, pãozinho ou qualquer coisa que seja industrializado, tá? Se for um alimento fresco e vivo, ainda assim nós podemos ofertar, mas respeitando o que o corpo está pedindo naquele momento. E assim nós devemos fazer com nós mesmos, quando estamos passando por um processo de alguma doença instalada, deixe o seu organismo falar o que ele precisa. Passe a ouvir mais a voz interior, a sua intuição. Então, se é algo que você deve rever as suas emoções, reveja as suas emoções. É algo que você deve mudar na sua alimentação, na sua rotina diária, passe a cuidar, se preocupar mais com essas pequenas mudanças. Então, essa é a minha sugestão, a dica, a reflexão que eu quis fazer hoje após ler esse livro. E eu sugiro que você também conheça o Napoleão Hill, que realmente ele vai agregar muito na sua vida. Eu sou a Luciana Serri, nutricionista do canal Nutrir com Gratidão. Se você gostou, se inscreva para receber novos conteúdos.